Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 284. Segredos da sogra. Clã Neve. Victor estava em uma cadeira no quarto de Adonis enquanto olhava para o homem. Errado, olhando para o que restava do homem deitado na cama. Ele estava sentado em uma posição confortável com a mão apoiada no colo. E pensar que em menos de alguns meses esse homem seria relegado a esse estado patético. Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue. Victor viu uma estranha energia dourada percorrendo o corpo de Adonis, uma energia que não era compatível com os vampiros. Essa energia estava matando lentamente Adonis por dentro. Victor já tinha visto essa energia antes, e foi na luta contra o lobisomem Anderson e os caçadores da igreja. Ele sabia o que era. Energia divina. Victor estreitou os olhos. Ele não conseguiu identificar se esta era a energia de outro deus ou do próprio Adonis. Mas isso não importava. Este homem estava morrendo, e isso era uma coisa ruim. Preciso tentar fazer alguma coisa antes que ele morra. Só de pensar em como Violette ficaria triste se seu pai morresse, o coração de Victor doía. Apóstrofo. TSK, o que aquela mulher estava pensando? Por que ela não procurou ajuda? Ela está pensando em resolver tudo sozinha. Seus olhos brilharam com uma luz ainda mais perigosa. O caminho para esta sala não era pacífico. Prova disso foi a visão por trás de Victor. Vários guardas do clã da neve, empregadas e assassinos do clã branco estavam deitados no chão inconscientes. Ele havia literalmente entrado neste lugar à força. Os guardas do clã da neve, apesar de fortes, não eram fortes o suficiente para resistir ao feitiço de Victor. Então, com apenas um olhar de Victor, eles caíram em seu feitiço, e o resto do trabalho foi bem fácil. Ele só precisava fazer os guardas desmaiar cada vez, pois sabia que se quebrasse o pescoço do guarda, os homens acordariam mais rápido. Então o método mais fácil era alcançar seu subconsciente. Quando os guardas estavam sob seu charme, Victor ordenou que eles fossem dormir, então eles provavelmente não acordariam até amanhã. Victor não tinha certeza disso, já que não fazia isso com frequência. Normalmente, ele simplesmente matava todo mundo. Talvez eles acordassem mais cedo por causa de seus físicos como vampiros. Clã Blanc era mais fácil de lidar, afinal, quem era Kaguya? Ela era um membro do clã Blanc, e ele viveu com ela por um longo tempo. Ele conhecia todas as peculiaridades desses assassinos. A menos que um mestre assassino e líder do clã Blanc aparecesse, esses homens não dariam nenhum problema a Victor. Claro, o mesmo se aplicava ao clã da neve. Agora, como tudo isso aconteceu? É simples. Os guardas não estavam deixando Victor passar, e isso o deixou irritado. E como ele não queria perder tempo com conversas inúteis, ele, literalmente invadiu o local. Sim, ele estava do lado errado da história, mas não se importava. Ele estava acostumado a ser apontado como vilão. Você é mais selvagem do que eu pensava inicialmente, Conde Alucard. A voz de uma mulher ecoou pelo quarto de Adonis. Falando de um membro forte do clã da neve. Victor olhou para a esquerda e viu uma empregada de cabelo branco curto que cobria metade dos olhos. Hilda Neve. Depois de falar o nome da mulher, Victor olhou para Adonis. Forte. Uma vampira mais velha, mas diferente daqueles inúteis, ela é treinada. Victor podia sentir que estava lidando com alguém como Skatashi. Um mestre, alguém que dominou completamente uma arte marcial a poder. Mas e daí? Não é como se isso mudasse alguma coisa, já que, no final, ele faria o que quisesse. Ah? Você me conhece? Mas eu não me lembro de ter te conhecido antes. Hilda levou a mão ao queixo. Violette fala muito sobre você. Ele falou em um tom monótono. Ah. Entendo, então faz sentido você me conhecer. Victor assentiu, mas não parou de olhar para o homem deitado na cama. Um silêncio constrangedor caiu sobre o lugar até que Hilda suspirou um pouco e tocou no ombro de Victor. Desculpe, mas este lugar é proibido, você precisa sair. Então, quando Hilda estava prestes a usar a força para tirar Victor de seu lugar, ela ouviu uma voz que abalou toda a sua existência. Empregada. Victor virou-se lentamente para Hilda. Não me toque. Fuxo, uma pressão encharcada de sangue explodiu do corpo de Victor. Hilda engoliu em seco quando viu o rosto do homem à sua frente. Ela não podia ver nada em seu rosto, exceto seus olhos. Eu já tinha visto antes, mas ver pessoalmente é completamente diferente. Esse não é o poder de um vampiro plebeu. Mas não a compare com aqueles vampiros caídos,
Ela é diferente. Seus olhos brilhavam vermelhos. Sangue, você precisa sair. Agora. Ela apertou o ombro de Victor com mais força. Não me diga o que fazer, empregada. Respondeu Victor. Apóstrofo. Este sem vergonha. Uma veia saltou na cabeça de Hilda. Ele invade meu clã e ousa agir com essa atitude. Os dois continuaram se encarando por um tempo, e uma atmosfera de batalha desceu sobre o local. Eles se chocariam a qualquer momento até que... O que está acontecendo aqui? A voz de Agnes acordou os dois seres. Condessa Inês. Agnes. Victor ignorou Hilda. Ele se levantou da cadeira em que estava e caminhou em direção a Agnes. Garoto. Não me chame de menino. A pressão de Victor ficou mais forte e mais sufocante. Você esqueceu quem está na sua frente. Agnes estreitou os olhos, e pela primeira vez em muito tempo, ela observou totalmente Victor. Sim, você agora tem o mesmo status que eu. Conde Alucard, aqui devo esse, inesperado. Ela olhou para os guardas e assassinos deitados no chão. Visita. Quanto tempo ele tem? Victor não perdeu tempo com coisas inúteis e foi direto ao ponto. Os olhos de Agnes escureceram completamente. Onde você ouviu isso? Agnes sabia que, se alguém olhasse para o marido, saberia que ele estava doente, mas ele era um vampiro, e um vampiro não podia morrer de uma doença. Então presumiriam que ele melhoraria logo. Sim, isso era bom senso, mas Victor, que viu o marido na cama, não perguntou se ele ia melhorar. Ele perguntou quanto tempo ainda tinha. Ou seja, ele sabia que morreria em algum momento no futuro. Não perca tempo com perguntas inúteis, apenas responda o que eu perguntei. Victor falou na mesma voz monótona. Agnes estreitou os olhos quando ouviu o tom autoritário de Victor. Alucard, não é assim que funciona. Você não pode vir à minha casa e exigir algo de mim. De fato. Em circunstâncias normais, eu não poderia. Victor concordou com o pensamento de Agnes. Ele não tinha interesse em outro clã, mas isso mudou completamente quando algo envolvendo sua esposa estava em jogo. Mas... eu posso agora, eu sempre pude. O rosto de Agnes distorceu. Victor levantou a palma da mão e logo uma chama intensa começou a sair de sua mão. Hilda estreitou os olhos enquanto olhava para a chama de Victor. Essa qualidade de chama está quase no mesmo nível que Agnes. Como ele conseguiu esse tipo de poder se ele nunca treinou no clã? A empregada abriu um pouco os olhos quando notou algo. Ele treinou sozinho. Ele alcançou esse nível, sozinho. A ideia de Violette ensinando Victor nunca passou pela cabeça de Hilda, considerando que Violette, apesar de herdeira, ainda não tinha a mesma qualidade e densidade das chamas de Agnes. É meu direito saber. É direito de Violette saber. O rosto de Agnes ficou neutro quando ela ouviu o nome de sua filha e olhou para as chamas de Victor. Nenhum traço de hostilidade pôde ser visto em seu rosto. Victor olhou nos olhos dourados de Agnes. Se meu pai estivesse morrendo, pelo menos, eu gostaria que alguém me dissesse quanto tempo ele teria de vida. E isso vale para Violette também. Ela merece saber. As duas se encararam por um tempo até que Agnes cedeu. Suspirar. Ela suspirou visivelmente. Idiota, foi por causa dela que escondi isso. Agnes olhou para Adonis. O que Violette vai pensar quando vir o pai nesse estado? Ela é uma menina que ama muito o pai, sabe? Aquela garotinha não suportou a visão. Mentir nunca é a resposta. Victor falou em tom neutro. E não subestime Violette. Ele estreitou os olhos friamente e apontou para Agnes. Ela tem seu sangue correndo em suas veias. Você acha que ela é fraca o suficiente para ficar deprimida se descobrir sobre seu pai? Agnes abriu um pouco os olhos. Tenho 100% de certeza de que, se Violette descobrisse o que estou vendo agora, ela procuraria métodos para curá-lo, assim como você está fazendo. Ela não se trancaria em seu quarto e choraria como uma garotinha. A voz de Victor ecoou por toda a sala. Agnes ficou sem palavras. Ela nunca tinha pensado em Violette assim. TSK. Ao ver o olhar chocado de Agnes, Victor ficou ainda mais irritado. Eu nunca imaginei que você pensasse tão pouco em sua filha. Mestre, estou de volta. E você realmente fez uma bagunça. Ela suspirou um pouco enquanto olhava para os membros de seu clã e viu que todos estavam apenas inconscientes. Você veio em boa hora, Kaguya. Deixe esse verme sair. Sim. Kaguya puxou um homem sem braços e sem pernas de suas sombras. Alucard, este é. Agnes estreitou os olhos em irritação. Acalme-se, mulher estúpida.
Mulher estúpida. Ela olhou para Victor em choque. Antes que ela ficasse com raiva, Victor continuou: sim, eu invadi este lugar, eu derrubei todos os seus guardas e assassinos, mas você viu alguma morte entre eles? Agnes ficou em silêncio, mas ela sabia onde Victor queria chegar. Se ele tivesse invadido este lugar com más intenções, ele teria matado todos os membros mais fracos, mas em vez disso, ele os deixou inconscientes. TSK, me incomoda saber que não só Violette, você também pensa tão pouco de mim. Você realmente acredita que eu, que sou seu genro, levantaria minhas garras e mostraria minhas presas na direção da minha esposa? Família sem motivo. Vendo a mulher em silêncio, Victor disse: sua filha é igual a você, mas pelo menos o cérebro dela não apodreceu. Ele revirou os olhos. O que? Meu cérebro não está podre. Ela pisou no chão em aborrecimento. Claro que é. Tudo que você pensa no homem deitado, e por causa disso, você perde pequenos detalhes importantes. Não é natural se preocupar com meu marido. Claro que é, mas você ficou tão cego de preocupação que deixou ratos traidores infestarem sua casa. A casa da minha esposa. O rugido de Victor fez Agnes recuar um pouco. Agnes arregalou os olhos ao perceber o que acabara de fazer. Apóstrofo. Eu estava com medo. Ela odiava o fato de que alguém, nem metade de sua idade, a deixasse assustada por alguns segundos. Victor agarrou o homem pela cabeça e deu-lhe um tapa no rosto. Acordar. O que? Victor não deixou o homem falar muito, pois olhou nos olhos do homem e disse: diga-me tudo o que você estava planejando fazer com o clã da neve. Sim, mestre. Victor virou o homem para Agnes, e logo começou a falar. Meu grupo e eu nos reunimos com o objetivo de substituir os líderes dos clãs Snow e Fulger. Atuamos como espiões dentro de ambas as casas planejamos eliminar o líder de ambos os clãs e tomar 2/4 do poder político de Nightingale. O homem começou a contar a Agnes todo o plano de sua organização. O tempo todo, Agnes e Hilda ouviram em silêncio, mas seus olhos não podiam permanecer neutros ao ouvir os nomes dos traidores. Tantas pessoas. Todos eles queriam me substituir. Vamos, o que seu grupo estava planejando fazer com as herdeiras? A voz de Victor estava fria e distorcida, e isso causou um pequeno desconforto para as duas mulheres presentes. Como a última de uma linhagem com o poder de um conde vampiro, nós a usaremos para fazer novos vampiros. O que? Agnes não podia acreditar no que estava ouvindo. Não era preciso ser um gênio para entender o que esses homens estavam planejando fazer com sua filha. O que você planeja fazer com Agnes? Mate-a, substitua ou, se possível, subjugue-a. Afinal, ela ainda é um recurso importante, já que um vampiro conde não pode ser criado facilmente. Como você faria isso? Nosso patrocinador tem conexões com os caçadores, eles forneceriam os materiais necessários para essa missão e, através dele, poderíamos manter o clã Blanco ocupado enquanto fazíamos nossa missão. Estávamos esperando que Adonis morresse para aproveitar o momento de fraqueza da condessa. Quem é o seu patrocinador? Eu. O homem ficou em silêncio. Ele não podia responder porque ele simplesmente não sabia. TSK. Victor esperava esse resultado, mas não se importou muito. Ele ainda tinha um careca que interrogaria depois de assegurar que não havia ratos na casa de suas esposas. É o bastante. Agnes falou com uma voz fria. Agora, você entende por que estou tão bravo? Sim. Agnes respondeu em um tom de voz oco que rivalizava com o humor atual de Victor. Victor levantou o membro do clã da neve e olhou nos olhos novamente. Responda a todas as perguntas que a condessa Agnes e Hilda lhe fizerem. Sim. Terminado o que queria fazer, olhou novamente para Agnes. Faça seu trabalho corretamente, proteja o casal da minha esposa. Eu sei que você não é incompetente como os Katashi e Natasia parecem pensar. Uma veia saltou na cabeça de Agnes quando ela ouviu o tom de voz autoritário de Victor, e ela ficou ainda mais irritada quando soube que seus amigos achavam que ela era incompetente. Victor jogou o homem na direção de Agnes. Você sabe o que fazer, ou eu preciso soletrar para você? Agnes agarrou o homem pelo pescoço e ignorou o que Victor disse. Olhando para o membro de seu clã, ela mordeu o lábio com raiva. Ela queria queimar o homem aqui e agora, mas sabia que não podia fazer isso. Hilda. Eu sei, eu vou fazer isso. Hilda se aproximou de Agnes e agarrou o homem pelo pescoço. Oda, ajude Hilda.
O sombra de Agnes distorceu um pouco, e a aparência de um homem foi vista. Sim, mestre. Kaguya. Victor não precisou pedir nada, pois já sabia que Kaguya queria ajudar, e tudo o que fez foi dar sua permissão. Obrigado, mestre. Kaguya curvou-se um pouco com um sorriso gentil. Olhando para as costas de Maed, ele disse: Não se segure. Kaguya visivelmente estremeceu. Gole. Agnes engoliu em seco quando viu o rosto atual de Kaguya. Esta era a mesma empregada que ela conhecia. Sim, mestre. Ela respondeu sem se virar para Victor. Quando as duas empregadas saíram da sala, levando os corpos das pessoas que estavam no chão, Victor, que agora estava sozinho com Agnes, olhou para a mulher e perguntou em um tom que não permitia recusa: quanto tempo ele tem? Agnes olhou para o homem por alguns segundos até falar: minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 285 Segredos da sogra. 2 Quanto tempo ele tem? Agnes olhou para o homem por alguns segundos até falar: não sei. Victor estreitou os olhos. Não me olhe assim, eu realmente não sei. Agnes suspirou enquanto olhava para Adonis deitado na cama enquanto vários pensamentos passavam por sua cabeça até que ela continuou: inicialmente, pensei que ele teria mais alguns anos, mas sua condição de repente começou a piorar. Ela olhou para Victor e disse: começou a acontecer quando ele te encontrou. Eu? Victor fez uma cara estranha. Sim. Agnes ficou em silêncio por alguns segundos. Ela fez a cara complicada de quem estava tomando uma decisão difícil, mas, no final, decidiu ficar calada. Ela não podia contar esse segredo para Victor. TSK, eu posso ver claramente que você não quer dizer alguma coisa. Victor revirou os olhos. Este é um assunto delicado para se falar. Mulher, pare de ser chata e me diga logo: não vou contar a ninguém sem sua permissão. Por que você tem que pensar tanto? Não é como você não é alguém que age sem pensar. Uma veia saltou na cabeça de Agnes quando ela ouviu o que Victor disse: esse homem, por que ele não está me respeitando? E esse olhar, é como se ele estivesse olhando para um idiota. Bem. Para resumir, ao dormir com aquelas duas cadelas, ele adquiriu um presente irritante das duas deusas, e ele tem a capacidade de ver o futuro. Ela ignorou um processo complicado e resumiu a situação. Victor exibiu um pequeno sorriso. Ele gostava de coisas assim, era muito mais fácil de entender. Capacidade de ver o futuro, hein? Victor achava que essa era uma habilidade chata. Adonis era basicamente um spoiler ambulante, pois ele podia ver o futuro. Ele sabia coisas que poderiam ou não acontecer, e para Victor, apesar de ser uma habilidade útil, também era uma habilidade chata. Ele acreditava que as pessoas deveriam fazer seu próprio futuro, não seguir um caminho que viram de algum lugar suspeito. Olhando para o rosto de Agnes, seu sorriso cresceu um pouco. Finalmente, você está sendo você mesmo. Faltar e não ir direto ao ponto não é como o seu clã. Violette sempre falava o que pensava. Isso era principalmente por causa de seu poder que a deixava mais emotiva, e também por causa de sua personalidade que ela não gostava de perder tempo. Como ela é filha de Agnes, Victor pensou que a mãe seria a mesma. E ele estava certo. As veias começaram a saltar na cabeça de Agnes. Você está chamando meu clã de pessoas estúpidas? Victor olhou para Agnes com um olhar chocado. Essa mulher é alta. Onde ela me ouviu falando sobre isso? De qualquer forma, sobre cadelas, você está falando sobre Afrodite e Perséfone. Agnes cerrou o punho. Ela viu claramente que este homem estava tentando mudar de assunto. Suspirar. Ela suspirou novamente e acalmou sua raiva. Ela não poderia ser provocada por um homem que não tem nem a metade de sua idade. Sim, eu quero. Eu vejo. Victor tocou o queixo. Como eu pensei, não se envolver com aquela mulher foi uma boa escolha. Ele estava batendo na cabeça de Victor, que tomou uma decisão inteligente. Agnes estreitou os olhos ao ouvir o que Victor disse. De qual mulher você está falando? Afrodite. O quê? Quando você a conheceu? Eu a conheci no passado quando estava procurando informações para voltar para Nightingale. E o que você fez? Conhecendo aquela cadela, ela não ia ficar de braços cruzados enquanto um pedaço de carne gostoso como você está na frente dela. Victor ignorou o que Agnes disse, pois não sabia dizer se ela estava tentando ofendê-lo ou elogiá-lo. Bem, muitas coisas aconteceram, mas para resumir, eu consegui escapar das garras dela. Isso é bom. Agnes assentiu, satisfeita.
Ela não se importava com o motivo de Victor ter ido ao encontro de Afrodite. Ela estava apenas feliz por ele não ter dormido com aquele idiota. Afinal, seria chato tratá-lo depois de dormir com a deusa. Afinal, como a deusa da beleza e do sexo, ela poderia literalmente satisfazer qualquer homem ou mulher de todas as maneiras possíveis. Seu afeto era tão grande que os seres normais não podem sentir nenhum prazer a não ser com a deusa da beleza. Até Adonis. O pobre coitado levou mais de 1000 anos para se recuperar, e seu irmão mais novo começou a reagir, naturalmente a Agnes. Só de pensar no que aconteceu a deixou com raiva. Por causa da deusa da beleza, ela teve que treinar o homem que ela sequestrou desde o início. Lembrando da mulher de cabelo rosa, a raiva de Agnes começou a crescer, e ela sentiu vontade de matar. Espere, o que você está fazendo? Agnes acordou de seus pensamentos quando viu Victor ao lado da cama de Adonis. Victor ignorou Agnes enquanto dava um tapa no rosto de Adonis e dizia: acorde, sogro. Eca! O que você está fazendo? Ela rugiu de raiva. Victor olhou para Agnes com olhos indiferentes. Por que você está reagindo tão intensamente? Você está menstruando. Uá! Seu rosto ficou vermelho ao ouvir o que Victor disse. Ela não achava que o marido da filha fosse tão descarado. Acalme seu fogo, mulher. Estou acordando ele. Victor ignorou Agnes e bateu no rosto de Adonis novamente, e desta vez, ele usou um raio. Acordar. Rumble, rumble. Pare. Quando a palma de Victor encontrou o rosto de Adonis, Agnes pegou sua mão. O que você está fazendo? Ela perguntou com um olhar sem vida e irritado. Craque, craque. A mulher quebrou os ossos do braço de Victor com sua força. Victor mostrou um pequeno sorriso. Ele gostou do olhar que Agnes tinha agora. Lembrava muito a Violette, embora aquele olhar não foi dirigido a ele, mas ao homem deitado na cama. Victor exibiu o rosto de um menino inocente e falou olhando para Agnes, que parecia que ia matar Victor a qualquer momento. Adonis, se você não acordar, eu vou ter certeza de roubar sua esposa para mim. ... Agnes olhou para Victor com um olhar chocado. Quem vai roubar minha esposa? O homem rapidamente se levantou da cama com um olhar furioso. Oi. O sorriso de Victor cresceu em diversão. O que está acontecendo? Eu estava dormindo. Querido. Agnes parecia preocupada quando viu o estado confuso de Adonis. Victor aproveitou porque, agora que Agnes estava mais calma e soltou sua mão, pôde se afastar e permitir que seus ossos se recuperassem. Enquanto começava a falar, finalmente, você acordou, filho da puta. Adonis olhou para Victor. Genro. Ei. Ele levantou a mão em uma simples saudação. Querida, você deveria descansar mais. Mulher, pare de ser pegajosa, acabei de acordar ele. Por que você quer colocá-lo para dormir de novo? Ouvindo a voz irritante de Victor, as veias começaram a saltar na cabeça de Agnes. Qual é o problema de eu me preocupar com minha querida? Ela rugiu. Estou dizendo que não é o momento para isso. Victor estreitou os olhos friamente. Quanto tempo eu dormi? Adonis perguntou, ainda confuso. Eu não sei, e eu não me importo. Querida, você. Quando Agnes estava prestes a entrar no modo de esposa cuidadosa novamente, Victor interveio. Cala a boca, você está no caminho. Agnes olhou para Victor com o mesmo olhar que uma delinquente feminina olharia para seu inimigo. Adonis abriu um sorriso desconfortável. A atitude que Victor estava tendo agora em relação a Agnes era algo que ele não deveria ter, considerando que, mesmo sendo tão forte quanto um vampiro mais velho, ele ainda era muito mais fraco que Agnes, e um tapa da mulher faria todo o seu corpo tremer. E, além disso, ele ainda tinha medo de Agnes de vez em quando. Quanto tempo você tem? E eu quero números exatos. Como você sabe disso? Muita coisa aconteceu, pare de perder tempo e responda a minha pergunta. Victor estava impaciente, queria saber a informação do próprio Adonis, mas as pessoas ao redor ficavam perdendo tempo com algo inútil. E se esse homem dormir de novo, e dessa vez nunca mais acordar? Ei, você deveria ter mais respeito. Agnes protestaria novamente. As veias começaram a saltar na cabeça de Victor, e ele olhou para Agnes com um olhar vermelho sangue que poderia perfurar o corpo de uma pessoa. Cala a boca, Inês. Sim. Adonis olhou para esta situação com um olhar de puro choque. Alguém realmente conseguiu fazer essa mulher ficar quieta. Agora você. Ele aponta para Adonis. Eu? Sim.
Responda a minha pergunta. Quanto tempo você tem? Menos de um ano, não sei a hora exata. Menos de um ano, hein? Victor pensou em sua cabeça. Existe alguma maneira de curar você? Ele perguntou novamente. Não existe. O que eles fizeram comigo é uma maldição divina da deusa do submundo, eu vou morrer. Victor tocou queixo, ignorou o estado deprimido de Agnes e perguntou, se você morrer, você vai para o reino de Perséfone, certo? Agnes mordeu o lábio em frustração e gritou em sua mente com raiva, aquela cadela. Sim. O que é o reino do submundo? É algo como o inferno. Sim. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas o submundo é uma das camadas do inferno. Adonis tocou o queixo, assim como no céu, existem 7 céus celestiais, no inferno, existem 7 camadas também. Vamos colocar desta forma como exemplo. O inferno é como um prédio de 7 andares, certo? O inferno seria o último andar, o submundo fica em qual andar deste prédio? Eu acho que é 4 ou 3. Adonis achou que o exemplo que Victor falou era muito fácil de entender. Como você sabe que o inferno é o andar mais baixo? Bem, eu fui pela lógica. O próprio reino é chamado de inferno, então seria justo que fosse o mais perigoso, certo? Então eu pensei que ele estava no último andar. Ah, de fato. A palavra correta seria reino superiores para os 7 céus celestiais e reino inferior para as 7 camadas do inferno. Mas essas palavras se perderam com o passar do tempo. Entendo. Victor tocou seu queixo, e sua cabeça começou a girar. Ele realmente não conseguia pensar em outro método além da força, e justamente por causa desse pensamento, ele disse. Eu não sei se isso é possível, mas quando você morrer, alguém poderia ir ao submundo e resgatá-lo. Adonis e Agnes olharam para Victor como se ele estivesse olhando para um louco. Pare de me olhar com esse olhar bobo, eu sei que sou bonito, mas vocês não precisam ficar me encarando. Eles ficaram ainda mais sem palavras com o quão sem vergonha esse homem era. Então, é possível ou não? Responda a minha pergunta. Se sim é possível. Adonis respondeu. Victor estreitou os olhos, porque estou me sentindo como se houvesse um mas. Você está escondendo alguma coisa? Não é minha intenção esconder nada, mas como posso dizer? Existem apenas 2 métodos para entrar nos reinos inferiores. Você deve morrer. Bem, isso é óbvio. Qual é o segundo método? Você deve se tornar um deus do mal. Deus maligno? Perguntou Victor. Deus do mal é apenas gíria, mas a maneira correta é ser um deus, e ser responsável por alguma área dos 7 andares inferiores. Fazendo isso, você pode andar pelos andares inferiores sem problemas. 1. Victor ainda não entendia. Basicamente, você deve se tornar um deus como Hades, alguém que é responsável por andar pelo inferno. Oh! Um silêncio caiu sobre o lugar estranho, até que Victor de repente falou, então, como você se torna um deus? Os dois olharam para Victor em choque. Adonis foi o primeiro a acordar de seu estupor e falou, não sei, Bru, assim você complica a minha situação. Victor coloca a mão na testa. Não existe outro método. Eu sinto que esse método de se tornar um deus vai levar muito tempo. Bem, existe um método, mas eu realmente não quero que você faça isso. Como pai, eu me sinto meio. Começou a murmurar coisas incompreensíveis em outra língua. O quê? O que é esse método? Hugo. Adonis realmente não queria falar. Olha, filho da puta, eu não quero ver minha esposa triste com a morte de seu pai. É melhor você falar agora, ou eu realmente vou roubar sua esposa. Uma veia saltou na cabeça de Adonis, e ele falou irritado, você deve foder Lilith. Pensando que Victor não ouviu o que ele disse, como eu disse, você deveria foder Lilith, fazer dela sua esposa, seu cachorrinho, seja o que for. Desta vez foi Victor quem ficou chocado. Lilith, você está falando sobre isso, Lilith? Aquele do Gênesis? Sim. Ela ainda está viva. Sim, ela é a mãe de todos os demônios e uma divindade maligna. Um suor frio brotou no rosto de Victor. Não há outro método. Victor realmente não queria se envolver com Lilith. Ele tinha um mau pressentimento sobre essa mulher. Ele achava que ela era mais problemática do que Afrodite. Adonis olhou profundamente nos olhos de Victor com seus olhos violeta. Ah, hein? Victor pensou quando viu o olhar de Adonis. Agnes, por favor, nos deixe em paz.
Adonis falou de repente. Inferno não, eu não vou deixar você sozinha com este homem. E se ele atacar você? Mulher, eu não balanço assim, muito, obrigado. Victor revirou os olhos com um olhar irritado. Agnes, por favor? Adonis praticamente implorou. Hugo. Agnes nunca tinha visto aquele olhar em Adonis, apenas quando ela estava treinando ele, mas isso não é algo que deve ser comentado aqui. Tudo bem, eu tinha coisas para cuidar na mansão de qualquer maneira. Ela virou o rosto, irritada. Obrigado. Adonis abriu um pequeno sorriso. Se cuida. Agnes falou sem se virar e continuou andando em direção à saída. É claro. Ele sussurrou em voz baixa. Quando Agnes saiu da sala, Adonis olhou para Victor com um olhar sério. Existe um método que eu não te falei. Victor ficou em silêncio e esperou que Adonis falasse. Você, um rei da noite, deve usar sua autoridade como rei e me devorar. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você